Bom dia, meu querido. Bom dia, minha querida. Eu sou o pastor Paulo, sou advogado e pastor e queria deixar uma palavra com você rápida, né? A gente não tem muito tempo para o vídeo não ficar muito longo e de forma alguma eu faria isso se eu não entendesse muito importante isso que eu quero falar. Primeira coisa, eu quero dizer é uma palavra de fé. Essa palavra de fé diz assim, está escrito em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Meu amado, nesse momento em que tudo está muito difícil, nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, gente se matando, gente sofrendo, coloque na sua memória as coisas que podem te dar esperança. Não fique trazendo coisas que podem, não te tragam esperança. Não fique pensando na desolação. O Deus pode cuidar disso. Nós somos cristãos, cremos num Deus vivo e Ele cuida de nós. Sempre cuidou e vai cuidar. Então, deposite a sua ansiedade, a sua angústia nas mãos do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer para você, independente de correntes ideológicas, independente de gostar ou não das autoridades, se nós queremos ser obedientes a Deus e à Bíblia, nós temos que orar por elas. Mesmo que eu não goste, eu tenho minhas motivações pessoais para ter dificuldades em lidar com o governo que está aí. Mas ele é a autoridade, colocada lá por Deus, porque a Bíblia diz em Daniel que Deus remove reis, estabelece reis. Então é Deus quem faz isso. Então em 1 Timóteo 2:1-2 diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. No 2 diz, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que nós tenhamos, uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, se nós oramos pelas autoridades, nós vamos ter uma vida pacífica. Então, meu amor, nesse momento, meu irmão, nesse momento, exerça isso. Ore pelas as autoridades, independente de você gostar ou não delas. Não é momento, já a eleição já passou. Nesse momento não importa se eu gosto ou não da autoridade, importa que ela foi colocada lá. E a terceira coisa que eu queria deixar para vocês, que é uma coisa que eu reputo muito importante para vocês orarem a esse respeito. Está tramitando no Congresso Nacional, no Senado Federal, o projeto de lei número 1179 de 2020. Esse projeto de lei, ele diz assim, dispõe sobre regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Meus amados, esse projeto de lei traz muitas coisas boas, mas também traz muitas coisas ruins, sobretudo para a igreja. Você sabe que a igreja é o que se articula, é a forma que Deus tem de levar o seu amor às pessoas. E lá no artigo número. Eu vou ler só um minuto. O projeto de lei, lá no artigo número 4, diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, referida nos incisos 1 a 4 do artigo 44 do Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. Então, ele fala que as pessoas de direito privado, ou seja, não é público, artigo 1 ao 4 do artigo 44 do Código Civil, inciso 1 ao 4. Aí a gente vai lá no Código Civil e diz o seguinte, artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado, associações, 2, as sociedades, 3, as fundações, 4, organizações religiosas, está falando da igreja, de mim e de você. E o 5, por exemplo, diz partido político. O 6 diz assim, empresas individuais. Só que partidos políticos e empresas individuais não entram. Ele vai até as igrejas ou organizações religiosas. Então, meu amado, ore por isso, para que Deus impeça isso de acontecer, porque é uma forma de impedir as igrejas de funcionarem durante o período da pandemia. Eles estão tentando de todas as formas fechar as igrejas. O Ministério Público, é o decreto, mas a igreja é um lugar de socorro. A igreja foi feita para socorrer. Eu entendo que se não houver aglomerações, a igreja deve funcionar sim. Não pode ter aglomeração, aquele excesso de gente, aquele monte de pessoas ali que podem transmitir e receber o vírus. Então, meu amado, ore para que esse projeto de lei seja alterado. E se você tem algum contato com autoridades do Senado ou da Câmara, é o momento de você entrar em contato com eles para que esse artigo seja excluído, ou excluam pelo menos as entidades religiosas, que somos nós, eu, você, a igreja.
Tá bom? Que Deus abençoe você, nos dê sabedoria e graça para superarmos esse momento difícil. Em nome de Jesus.